Durante décadas, acreditou-se que a construção de submarinos na Segunda Guerra seguia apenas normas industriais convencionais, aço, solda, rebites, engenharia pesada e trabalhadores especializados. Era a versão oficial. A história o limpa. A história segura. Mas arquivos recuperados recentemente, supostamente esquecidos em depósitos militares abandonados no Atlântico Norte, mostram que a verdadeira origem dos submarinos do Eixo e dos aliados era muito mais obscura, complexa e perigosa do que qualquer relatório técnico já permitiu revelar. Os documentos borrados, queimados nas bordas e assinados por oficiais que desapareceram antes do fim da guerra, alegam que, entre 1938 e 1945, estaleiros inteiros foram construídos abaixo da superfície, em túneis escavados às pressas, usando tanto mão de obra técnica quanto pessoas forçadas a trabalhar sob absoluto sigilo. E o motivo desse sigilo era simples e assustador. Os submarinos não eram apenas construídos. Eles eram escondidos. Escondidos até mesmo dos próprios militares. Nos relatos iniciais, um nome aparece repetidamente: Estaleiro Subterrâneo 12B, localizado em algum ponto entre a Noruega ocupada e a costa norte da Alemanha. Ali, segundo testemunhos, os navios nunca viam a luz do sol durante a construção. Trabalhadores eram levados com olhos vendados. Supervisores assinavam contratos que não poderiam ser discutidos nem com superiores. Tudo o que sabiam era que participavam da criação de algo absolutamente novo. Esse estaleiro subterrâneo teria sido projetado para proteger submarinos experimentais contra bombardeios aliados, mas os documentos sugerem que o real propósito era outro. Manter a existência desses modelos desconhecida até mesmo para boa parte da própria marinha alemã. Apesar de toda essa obscuridade, os arquivos recuperados permitem reconstruir, ao menos parcialmente, como essas máquinas eram montadas longe do mundo exterior. O processo começava com a extração secreta de aço naval de alta pureza nas fábricas do interior da Alemanha. Para evitar rastreamento, o material era enviado em vagões sem numeração, sempre escoltados por soldados da SS. Ao chegar nos túneis subterrâneos, as barras de aço eram deixadas em plataformas elevadas acima de um poço gigantesco, onde o corpo do submarino seria moldado. O mais perturbador é que há menções a engenheiros afirmando que o aço precisava descansar por 48 horas antes de ser trabalhado, não por razões técnicas, mas porque o era necessário para não despertar as vibrações. Vibrações do quê? Não há respostas. A soldagem era feita por equipes divididas em turnos de 20 minutos. Quem ficasse mais tempo começava a sentir náuseas, tontura e até desmaios. O ar dos túneis era pesado, contaminado por gases desconhecidos, e alguns relatos falam sobre o zumbido no fundo do estaleiro, como se algo metálico, enorme, se estivesse sempre ressoando ao longe. Quando o casco ficava pronto, não era levado ao mar pela superfície. O estaleiro subterrâneo possuía uma saída secreta que conectava o túnel diretamente ao fundo do fiord, um sistema de comportas gigantescas que permitia que o submarino emergisse silenciosamente na escuridão, sem jamais ser visto por satélites, aviões ou espiões. A fase de testes era igualmente secreta. Submarinos experimentais eram colocados em tanques de ressonância, onde cientistas mediam sua capacidade de desaparecer nos ecos do mar. E os documentos são claros quanto a isso. Alguns submarinos conseguiam absorver ondas sonoras de forma que os sistemas de detecção aliados simplesmente não conseguiam registrá-los. Era como se o casco engolisse o som. A maior parte desses testes era supervisionada por oficiais que não constam em nenhuma lista militar oficial da Alemanha nazista. Homens sem registro. Sem documentos. Sem identidade. Mas a parte mais misteriosa do arquivo é um depoimento atribuído a um engenheiro chamado Friedrich Körner, que teria trabalhado no 12B. Alguns submarinos não eram feitos para a guerra. Eram feitos para nunca serem encontrados. O que isso significa ninguém sabe. Mas Körner desapareceu 3 dias depois de escrever isso. Quando a guerra começou a virar contra o eixo, ordens desesperadas foram emitidas. Destruir tudo que pudesse revelar a existência dos submarinos experimentais. Estaleiros foram evacuados às pressas. Documentos foram queimados. Projetos inteiros desapareceram nas chamas, mas nem tudo.
As cavernas subterrâneas eram grandes demais para serem destruídas, e parte do equipamento ficou para trás. Um dos documentos recuperados, o mais danificado de todos, faz referência a um último protótipo, o V-100, o mais avançado, o mais silencioso e o mais estranho de todos. Segundo esse relatório, o V-100 nunca foi encontrado após deixar o túnel para seu teste final. Alguns acreditam que ele afundou. Outros dizem que foi destruído por erro humano. Mas há uma terceira teoria presente nos manuscritos. Ele navegou sem emitir nenhum som detectável. Atravessou linhas inimigas sem ser percebido. E se perdeu em algum ponto do Atlântico Norte. Oficiais aliados que vistoriaram os túneis após a derrota alemã disseram que nada ali parecia pertencer à tecnologia da época. Equipamentos não identificados, peças sem função clara e túneis que desciam mais fundo do que qualquer mapa indicava. O relatório final, assinado por um oficial americano cujo nome foi apagado, contém apenas uma frase. Se esses submarinos realmente existiram, não foram fabricados pela Alemanha sozinha. O que quer que isso signifique, provavelmente nunca saberemos. Mas a verdade é que, enquanto a história oficial fala sobre U-boats comuns, estaleiros normais e engenharia conhecida, os arquivos secretos contam uma versão muito mais sombria. Submarinos construídos no silêncio absoluto. Em cavernas que não aparecem em mapas. Por homens que não existem. E que desapareceram da história da guerra sem deixar rastro. E talvez, apenas talvez, alguns desses submarinos ainda estejam lá embaixo. Adormecidos. Esquecidos. Esperando para serem encontrados.